bem-vindo ao programa de hoje. Vamos falar com os pais e filhos. E quando a gente fala de pais e filhos, normalmente o assunto da superproteção vem para a discussão. Talvez você já foi ou é um pai superprotetor. Um pai que tenta poupar o seu filho de problemas e às vezes mesmo o seu filho errando, você não deixa que ele sofra as consequências. Nós vamos explorar os temas com respeito a isso hoje e daqui a pouquinho nós vamos também falar com uma família que fazia exatamente isso e tinha problemas também nos estilos disciplinares, quando o marido era muito descansado, muito liberal e a esposa era militar. Se você dentro do seu casamento tem discórdia, marido e mulher, vocês não concordam no estilo disciplinar com os filhos, fique sintonizado que você vai aprender bastante com esta família aqui hoje. Acompanhe a matéria. Proteger os filhos é tarefa dos pais e isso ninguém questiona. Mas o que observamos há algum tempo é que os filhos mimados também se tornaram pais e mães e deram origem a uma geração de pais superprotetores. E deles não escapam nada. A missão é satisfazer os desejos egoístas e mesquinhos dos filhos. E não importa a idade, a superproteção atrapalha o processo de aprendizagem dos pequenos, o que resulta em adolescentes e adultos que não sabem lidar com as dificuldades e que levam este comportamento egoísta e inconsequente para toda a vida. Para exemplificar esta realidade, uma propaganda mexicana mostra crianças vivendo como adultos. Um alerta para os pais sobre as consequências de criar os filhos sem limites. Como una flor, tu corazón al sol le mostrarás. Mas o fato é que casos assim acontecem e vemos noticiados diariamente na TV e na internet. Um caso que gerou comoção em todo o país foi a morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, que foi atropelado em julho de 2010 no Rio de Janeiro, enquanto andava de skate com amigos. O trecho estava fechado no momento do acidente, mas foi invadido por jovens que praticavam racha na via. Um deles, chamado Rafael Bussangra, conduzia o carro que acertou o filho da atriz. O caso chamou a atenção pelo seu desdobramento. O pai do jovem que atropelou Rafael pagou propina a PMs para evitar a prisão do filho. Em entrevista, a atriz Cissa Guimarães lamentou a decisão judicial. Saí do fórum arrasada. Sentei no meio da rua, numa mureta, e me senti tão reduzida a nada. Lutei tanto, mas preciso ter força. Isso não vai me derrubar. Sou mãe do João, do Tomás e do Rafael. Preciso me fechar na minha fé, que é algo maior, porque estou descrente na justiça dos homens. É tudo muito triste. Eu fiquei balançado com teu visual. Outro caso que está dando o que falar é sobre a denúncia de assédio sexual envolvendo o cantor Biel e uma jornalista, enquanto o cantor concedia uma entrevista para a divulgação de um novo trabalho. O caso foi testemunhado por outros profissionais e registrado em áudio. O cantor disse o seguinte: idade não significa nada. Se te pego, te quebro no meio. Por quê? Você quer que eu te mostre com atos e ações? Você quer um selinho? Após a jornalista registrar um boletim de ocorrências e entregar o áudio à polícia, o pai do funkeiro se manifestou em defesa do filho. Para eles, as pessoas estão querendo se aproveitar da fama do cantor. Além disso, ele afirma que Biel, que tem 20 anos, é apenas um moleque. Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein? Depois do ocorrido, o cantor se arrependeu do que fez e publicou um vídeo em que pede desculpas. Eu nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar, de fato, quem me entrevistava. Então eu tô aqui para pedir desculpa, para me desculpar, não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras. Me desculpar também, acho que eu tô em dívida com a minha família. Não foi a educação que eles me deram. Tô chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein?
O pai superprotetor, a mãe superprotetora, tende a agir a partir de um medo. Não é verdade? Você mãe, você pai, que é superprotetor, você teme que o pior aconteça com seu filho. Você acha que por todo o tempo e todos os momentos, você estará por perto para, como um super-herói, salvar o seu filho de qualquer situação que ele cometa, né? O seu objetivo final é que o seu filho nunca passe por nenhuma dificuldade. Só que, obviamente, se você parar e pensar, esse estilo parental, ele acaba sendo mais prejudicial do que beneficial. Então, hoje nós vamos conversar com uma família onde a mãe foi super protetora, aquela do tipo de seguir o filho para as baladas, entrar lá na balada, tirar o filho à força. Você vai saber daqui a pouquinho o que aconteceu com a Andréia, esta mãe, o seu marido, José Marcelo, e o filho deles, o Marcelo, que está aqui no estúdio com a gente. Fique sintonizado, porque você vai aprender muito com a história deles e também casos onde o pai e a mãe são bem diferentes no seu estilo disciplinar. E eu quero aproveitar que, se você, pai e mãe, está passando por um problema, uma situação em que você deseja nossa ajuda, durante todo o programa você vai ver um telefone que está no seu vídeo. Se você quer conversar com alguém da nossa equipe, você está passando problema com seu filho, você não sabe como agir, como lidar com a situação, você quer ajuda para ajudar o seu filho, então ligue para o programa 011 3573 3535 e converse com alguém. E se você quiser saber mais também sobre a transformação total para pais e filhos, que é este trabalho que nós fazemos, esta palestra, todos os domingos às 18 horas, para ajudar pais e filhos a melhorar a convivência, resolver os problemas familiares, então ligue e pergunte mais a respeito. Eu quero dizer a você, se você está passando por uma grande luta na sua casa, você não sabe mais o que fazer com seu filho, a ajuda está aqui. Nós vamos ajudá-lo, nós vamos mostrar a você que não precisa ser assim. Fique com a gente. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais? Como resolver os conflitos? Por conta que meus pais se separaram, eu não aceitava que minha mãe desse opinião em alguma coisa. Era bem rebelde, assim. Eu não aceitava, achava que tudo eu estava certo. As maiores transformações que ocorreram em mim foi a maturidade que eu trouxe para casa. Pode ter desentendimentos, mas a gente sabe se resolver, tem um diálogo melhor. E eu me tornei um homem. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Eu quero convidar você para sentar com a gente nesta conversa de hoje. Por quê? Nós estamos aqui com uma família, o José Marcelo, a esposa Andréia e o filho Marcelo. E eles vão ilustrar aqui um problema, uma questão, um conflito muito comum que acontece em muitas famílias, que é o conflito de diferentes estilos disciplinares do casal. Ou seja, quando um pai é muito disciplinar, o outro pai é bem liberal. Como isso resulta na família? Qual o impacto que isso tem nos filhos e até no casamento, na relação do casal? É muito comum, Bianca, esse tipo de problema, né? É, com certeza. E é um extremo que o filho fica ali no meio, né, Renato? Ele não sabe, mas ele acaba sempre pendendo para o lado mais conveniente, né? Que é o lado daquele que passa a mão. O filho acaba aproveitando essas diferenças e manipulando bem a situação, né? É. Vamos descobrir aqui como isso aconteceu. Bem-vindos ao programa, tudo bem, Zé Marcelo? Marcelo? Tudo bem, tudo bem, Andréia? Tudo bem. Então, vocês começaram, antes do Marcelo nascer, vocês já sabiam dessas diferenças entre vocês ou foi algo que começou a surgir no crescimento, no desenvolvimento do Marcelo?
Não, foi durante o crescimento do Marcelo, porque o Marcelo sempre respeitei, né, da forma com que ele conduz a nossa vida, só que quando se tratava do Marcelo, o Marcelo, por ter um envolvimento muito grande com o trabalho, eu sempre estava em casa e eu sempre via que o meu filho não tinha maturidade, ele não tinha condição de viver tendo um equilíbrio. Ele não tinha, mas o Marcelo, por trabalhar muito, ele não conhecia o filho profundamente. Então, ele foi criado de uma forma mais liberal, eu fui de uma forma mais dura. Eu, antes de casar, eu não tive uma vida livre, eu tive uma vida ali, da casa para a escola. Meu pai me buscava na faculdade, levava e buscava na casa dele. Quando eu o conhecia, a minha sogra fala isso até hoje, ele ficava na porta. Então, o Marcelo, eu sei que é homem, mas eu não via no Marcelo condição de conduzir a vida dele, de ser responsável, de ser consciente do mundo que a gente vive e ter a liberdade que o Marcelo queria dar. Quer dizer, você então, da sua própria criação, já trouxe esse estilo super protetor do seu filho, Marcelo. E o seu marido era o contrário, José Marcelo. A sua criação também foi mais liberal? Então, meu pai também tinha um perfil de... Meu pai trabalhava muito, né? Eu pouco vi meu pai, eu saía para a escola muito cedo, meu pai chegava muito tarde. E eu nunca tive, assim, o apoio do meu pai num acompanhamento de formação. Meu pai sempre me deu todas as possibilidades que eu tinha, mas ele não me conduziu para ser, para ter uma educação muito radical. Meu pai sempre me deixou à vontade, né? Talvez confiando mais pelo perfil também. Eu sempre fui uma pessoa que ia muito à festa, mas sempre tive muito controle. Estudei muito tempo em colégio de freira, né? Então acho que isso ajudou eu ser uma pessoa assim muito mais equilibrada, ao contrário de Andréia, né? No tempo que nós convivíamos, nós namoramos 4 anos, e aquilo para mim foi uma adaptação, porque eu não estava acostumado com esse regime de controle, né? Então nós tínhamos horário para sair de casa, nós tínhamos horário para chegar, e mesmo dentro de casa a gente era controlado. Minha mãe ficava lá o tempo todo. Isso era um conflito para mim, porque eu não entendia muito bem essa criação de Andréia, considerando que eu era uma pessoa que ela podia confiar ou que os pais podiam confiar. Quer dizer, e como costuma acontecer, nós reproduzimos com os nossos filhos aquilo que os nossos pais fizeram com a gente. É tão comum isso, parece que ninguém questiona, né? Ninguém pensa assim, peraí, mas nós estamos criando uma outra pessoa em uma outra época. Quem garante que o que o meu pai fez comigo, no meu caso, vai funcionar com esta pessoa? Nós não questionamos. Muito comum isso, mas no caso de vocês, esses estilos se chocaram, não é? Porque eles vão chocar. De certa forma é bom porque traz um certo equilíbrio, né, Bianca? Porque é bom quando há um equilíbrio também na disciplina dos filhos. Porque senão fica um ambiente muito pesado dentro de casa, fica parecendo um quartel general, né? A criança não tem para onde correr. Ou então terra de ninguém, exatamente. Né? Todo mundo terra faz sem o que lei. Quer, terra sem lei. Aí complica. O que eu senti na formação do Marcelo foi que essa dedicação da mãe dele pelo controle desestabiliza um pouco, né? Assim, tira a confiança dele nos momentos difíceis. Então, a gente vai decorrer sobre isso, mas o senhor vai perceber que algumas atitudes que o Marcelo tomava era por falta de segurança, por falta de estabilidade, né, na formação dele. Porque, de novo, nós vivíamos em casa assim, ela era por um extremo, ela se desestabilizava com muita facilidade, e eu era mais a calmaria, né? E ele, talvez tentando se posicionar nessa de um lado ou de outro, ele não conseguiu por muito tempo tomar uma decisão assim, pô, que postura eu vou ser, né? Como foi, Marcelo? Conta pra gente aí. Eu era colado no meu pai, né? Ele era mais liberal, então eu adorava. Com certeza, os filhos sempre vão pro lado do mais liberal. Só que assim, eu tive alguns problemas porque a minha mãe, quando menos imaginava, uma dorzinha, ela já estava na porta da escola, já vamos pro hospital, vamos pro médico, era aquela coisa. Eu não podia sair com os meus amigos, eu fui começar a sair com maioridade, eu fui começar
digamos, curtir com maioridade, porque a minha mãe me prendia muito. Então, certas experiências, tem certas coisas que eu aprendo hoje, que eu assim, não consegui desenvolver isso. Já o meu pai não. Meu pai era mais tranquilo. Não, filho, vai. Você tem que ter limite, você tem que conhecer, toma cuidado e tal. Mas isso gerava um conflito entre os dois, porque o pai não queria se desentender com a mãe, né? Então, às vezes, ele tendia pro lado da mãe. Então, o filho chorava, ficava em casa. E como que você lidava com isso? Você tirava vantagem, manipulava assim algumas vezes, jogava o seu pai contra a sua mãe, ou a sua mãe dizia não e você ia no seu pai? É aquela velha história, né? Mãe, posso fazer uma coisa? Não. Pai, minha mãe não deixou, fala com ela, por favor, pra ver se ela deixa e tal. Isso gerava um conflito entre os dois, mas eu sempre tentava, de uma certa forma, convencer os dois. Era uma missão difícil, mas eu tentava articular. Mas você não era o coitadinho, né? Porque todas essas poucas saídas, né? Que também não foram tantas, todas eu tive que ir lá te acudir, né? Você esqueceu Marcelo tinha tem um perfil assim, muito de aquilo que ele quer, ele vai buscar. Então, mesmo a gente discordando das opiniões, ele tinha uma posição assim muito formada até hoje, né? Assim, não, eu vou convencê-los de que eu tenho que fazer, eu tenho que resolver. Tudo bem que batia com a cabeça na parede, bateu muitas vezes com a cabeça na parede, mas ele sempre foi assim de... Mas isso num certo ponto, né, Renato, é bom, né? Porque ele não se tornou anulado, porque ele tinha tudo para se tornar um homem muito anulado, né? Mas essa personalidade dele de querer lutar, de querer convencer e mostrar ainda que estava errado, né? Mas trazia um certo valor para ele, uma certa personalidade para ele, porque senão ele ia ser aquela pessoa bem apagada. Por né? isso que eu batia de frente, porque eu sabia que ele é de insistir até o fim, né? Então, eu sabia que se ele nunca me passou, olha, eu vou ali em tal lugar, eu ficar tranquila. E não tinha, olha, era certo. Eu já apartei briga. E era complicado, desculpa te interromper, porque assim, eu via meus amigos todos muito liberais, pais muito liberais, faziam aquilo e acontecia. Vamos numa festa ali, eu ficava, minha mãe não vai deixar. E então, eu era meio assim, jogado de lado pelos meus amigos, porque eles faziam tudo e eu não fazia nada. E num certo ponto da minha vida isso me frustrava, né? Só que hoje eu até entendo, mas me frustrava. E era o que, André? Era medo que você tinha? Não, porque ele era... Não era. Eu não queria ser super protetora, mas eu tinha certeza que ele ia aprontar, não dava outra. Não dava outra. Mas de onde vinha essa certeza? Da postura dele, imaturo e essa personalidade muito forte. Todos os lugares que eu cheguei quando ia ver o tumulto, não dava outra. Eu falei, não acredito, era ele. E a gente cometeu, acho que, desculpa falar, mas um erro grave, porque quando a gente se mudou para São Paulo, nós éramos muito jovens, né? Então, assim, a mãe de André e o pai vieram morar na nossa casa. E ficaram a maior parte da criação do Marcelo dentro de casa. 10 anos. E isso também, eu penso que a gente deixou de assumir essa responsabilidade entregando a criação dele para os avós. Até porque ela também trabalhava muito e a gente trabalhava muito e ficou um período aí da nossa vida com o Marcelo com os avós. E os avós também têm uma outra formação, né? Que não tem nada a ver com o mundo de hoje. Então, eu acho que esse foi E primeiro neto também. Isso também ajudou nessa instabilidade dele, nessa falta de maturidade, né? Então, isso realmente criou problemas no decorrer da vida Agora, como dele. isso te atrapalhava no dia a dia, assim? No dia a dia é que assim, eu era muito controlado, né? Meu avô e minha avó, você vai sair, vai acontecer alguma coisa com você? Não, porque você tem que ir agasalhado, não, porque você tem que se proteger. Você ia nos passeios Todo da mundo escola, só esperava o pior. junto, meu pai ia junto. Quando eu menos olhava, não, eu não vou não, pode ficar tranquilo. Quando eu olhava para a janela do ônibus, quem tava assim, complicado. Não dava, às vezes eu esquecia alguma coisa em casa e a minha mãe aparecia na porta da sala. E eu fui, de certa forma, motivo de piadinha, né? Mamãe e tal, mamãe. Olha a mamãe do Marcelinho ali, olha a mamãe ali e tal. Então, até uma certa idade, Renato, a gente vê que isso é confortável para a criança, né? É confortável. Mas quando começa a chegar na adolescência, já começa a pagar mico, como dizem por aí, né? Com certeza. Já fica meio complicado. Você se sentia assim, pagando mico muitas vezes? Na hora do conflito, de resolver, eu não ligava. Pô, minha mãe e meu pai vêm aí e resolvem. Era bom. Tranquilo, eu vou aprontar, eles vão resolver. Mas assim, certas formas, com meus amigos, coisas que me deixavam constrangido. Porque o que deixa o jovem constrangido é quando ele não passa autonomia para os amigos, né?
Porque os jovens de hoje, eles passam muita autonomia. Não, eu faço isso e aquilo. Mas eu não passava e todo mundo sabia. Eu tentava mascarar, mas todo mundo sabia que eu era filhinho de mamãe, então... Ainda criado com vó. Criado com vó, tinha... Aí você, com certeza, devia buscar uma maneira de provar que não era. Fazendo coisas contrário ao que seus pais falavam, só para provar para os seus amigos que seus pais não mandavam em você. Fazia sim. Eu fui assim, digamos que influenciável. Eu queria fazer coisas para mostrar para meus pais. Não, eu já tenho capacidade. Então comecei a beber cedo, comecei a fazer algumas coisas que eles não imaginavam que eu poderia fazer, mas eu comecei a fazer. E quando eles menos esperavam, nos conflitos, porque gerava conflito, né? Ah, não, você aprontou aquilo, você fez aquilo. Eu falei, não, ó, eu já fiz isso, já aprendi, sou o cara, já sei fazer, né? E isso E quando eu ia ver, eu estava envolvido em problema, né? Sim. Sempre para eu resolver. Mas que tipo de problema, Andréia, você tinha que resgatá-lo, assim? Qual o pior que você lembra? De deixá-lo num local de balada e ele falar, ó, eu vou ligar, vocês não fiquem preocupados. E deu uma certa hora, eu liguei, nada dele responder e eu comecei a ligar para os amigos. Quando eu fui ver, ele não estava no lugar que ele havia combinado e que eu havia deixado. Aí eu comecei a procurar, né? E fui catá-lo no meio de uma boate, né? Catei ele lá no meio da boate. Aí o Marcelo falou, eu não quero nem ver, eu vou ficar escondidinho aqui bem aqui atrás, no fundão, e você dentro do carro, no fundão, dentro do carro, tudo escuro, né? Que eu não quero nem ver. E eu entrava no meio lá da boate e catava ele. Era bem estilo Mãe Maravilha, né? Parecia na hora. E o que acontecia depois, assim? Você teve vários episódios desse, de ir resgatar, literalmente, o seu filho do meio da confusão. O que acontecia quando você chegava em casa? Ele reclamava, né? E ele falava, tá vendo, pai, como ela é? Ela não deixa eu viver, ela não me deixa em paz, eu sou filhinho de mamãe, os meus amigos ficam debochando de mim, eu tenho que curtir, é a minha idade. Aí o Marcelo, você não deixa o menino, então acabava, assim, ó, eu queria que o Marcelo me apoiasse, porque ele sabia que ele era causador de problema, ele não ia ficar lá na boate numa boa, tranquilo, aproveitar, numa hora mais ou menos vir embora, não, ele sempre foi muito intenso nas coisas que faz, né? Ele gostava de causar, se ele não arranjasse uma briga, uma confusão, ele não ia ficar satisfeito, então... Em alguns momentos, assim, eu penso também que faltou da minha parte mais escutar um pouco a Andréia, porque foi recorrente, né, algumas vezes essa atitude dele, né? E as recorrências eram mais assim... Cada vez eram piores, né? Eram piores. Então, teve episódio dele chegar em casa, tinha bebido muito, aí vomitou, e eu fiquei assim, poxa, eu acho que saiu um pouco do controle, né? E aí eu faço aqui uma meia-culpa de não ter, em algum momento, apoiado a Andréia mais assim nessa questão. E, pontualmente nessas coisas onde ele ele extrapolou um pouco, fugiu um pouco do controle. Eu acho que isso realmente faltou um pouco, né? Porque quando um dos pais é mais rigoroso e o outro não mostra nenhum rigor, então sempre o pai rigoroso vai ficar como errado. Sempre vai vilão ficar, da história. como o vilão da história, o mal, o controlador e de certa forma o filho sente apoio no pai que é mais liberal ou que não tem mais pulso firme, né? Então não é que seja até errado a sua maneira de lidar, porque há argumentos para os dois estilos, mas a questão é quando não há combinação entre os pais, não há unidade na disciplina dos filhos, então os filhos ficam naquela insegurança, peraí. Então minha mãe está errada, porque meu pai não é assim. Então aí fica os partidos dentro de casa. Então é muito importante para os pais em casa prestarem atenção, porque seja qual for o estilo disciplinar que vocês dois seguem, vocês têm que entrar em um acordo. Porque senão os filhos vão ver a insegurança e a desunião entre vocês. E aí eles vão entrar nessa brecha aí que fica entre vocês, porque não há acordo, então eles percebem uma brecha para poder tirar vantagem, né? Eu quero saber se havia problemas, por exemplo, José Marcelo e Andréia, havia problemas de casamento entre vocês, discórdias por causa disso ou não? Não, tinha na hora, ele ficava aborrecido, que ele achava que eu era muito grossa, que ele achava que eu era muito general, e ele ficava meio emburrado, mas logo passava. Isso aí a gente nunca deixou
passar para o nosso relacionamento, porque a gente sempre se amou muito, eu digo que meu marido já era projeto de Deus quando eu estava no ventre da minha mãe, então eu sempre tive uma vida abençoada no meu casamento, né? Então, na hora, um pouco, no dia seguinte, estava aborrecido e assim, eu ficava tão nervosa que eu enfiava a mão nele. Além dele chegar, né, de eu pegar ele naquela situação, eu batia nele. Mas eu acho que um pouco também dessa atitude dela, Renata, era que ela se sentia sozinha nessa causa. Sim, eu ficava Você com já tinha bronca. detectado a personalidade do seu filho, os pontos fracos dele. E o pai ainda não. Sim. Então aí que faltou essa combinação entre os dois, dizer, olha, nosso filho é assim, nós temos que trabalhar com ele de uma forma. Quer dizer, os dois em conjunto combater esse problema. Sim. Então você se sentia sozinha e você perdia, saía dos trilhos, né? Sim. E o que ele falou, para mim era um conflito, porque assim, eu também na minha família sempre tive as referências, né? E eu acreditava nisso, olha, se eu mostrar pro meu filho da forma que eu sou, a minha conduta, eu não preciso ficar me indispondo muito para ele entender o que ele tem que ser, né? E a gente também percebe que não é assim, né? Então, isso é que criava uma certa desavença com o André, porque eu achava isso, olha, ele vai seguir ser um exemplo. o que eu sou. Mas ele não tem nada a ver com ele... o meu marido. Ele não tem absolutamente nada a ver. E essa questão da brecha, teve um momento que eu aproveitava assim, porque meu pai me contava, eu fazia isso, meu pai era liberal, e eu falava, pai, se você fazia isso, você podia fazer, por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso sair até 100 horas? Porque o horário que a minha mãe ditava era meia-noite, né? Então, as festas começavam 10, 11, eu ficava pouco tempo lá, e nesse pouco tempo eu queria aproveitar, e eu não media assim o aproveitar, né? Eu ia com muita sede ao pote, entende? Isso que causava as brigas, mas eu explorava essas brechas, falava, pô, você é chata, meu pai aproveitou tanto, ele tá aí hoje. Pô, Porque essas brechas é que traz a desestabilidade, né? Aí a criança, o filho aproveita nesse momento, que vê que a coisa não tá estável. É uma confusão. uma São confusão. mensagens confusas. E ele sempre conseguiu todas as coisas com o pai mesmo, né? Meu pai deixou. Quando ele falava pra mim, que aí eu não queria ir contra o meu marido, né? E o meu pai deixou, olhava, você deixou, né? Você vai ver. Não dava outra, né? Problema. Não era assim. Agora, você hoje, Marcelo, tem que idade? eu tenho 20 anos. 20 anos. Olhando para trás, assim, você vê as vantagens e as desvantagens nos dois estilos. Quando você pensa no passado, quais eram essas vantagens e desvantagens? Por exemplo, as vantagens da sua mãe ser bem rigorosa com você e as do seu pai. As vantagens, olhando para o lado do meu pai, de ser liberal, talvez a época que ele tenha vivido, talvez a época que ele tenha passado, não tinha tantos riscos, não tinha tantos perigos que um jovem hoje pode encontrar, como antigamente na época dele. Eu até compreendo e agradeço a minha mãe dela ter sido general, porque tiveram momentos que eu poderia ter me afundado de vez. Se não fosse a minha mãe, eu poderia ter, hoje não estar aqui. Mas eu também entendo do meu pai essa questão de eu aprender a ter limites, eu aprender a me desenvolver sozinho, aprender a me controlar, uma coisa que eu nunca tive. Mas hoje, olhando, eu sou favorável aos 2 pontos. Eu estou aqui hoje graças aos 2 pontos. Mas é isso. Quer dizer, se houvesse talvez um equilíbrio maior, né? Então teria havido menos problemas, né? Claro, a gente sempre olha o passado com olhos perfeitos, né? Porque lá atrás a gente não estava enxergando o que viria a acontecer. Mas serve de lição, não para vocês, porque você já está grandinho hoje, mas para as pessoas em casa que estão com filhos adolescentes, filhos ainda crianças, que tem essa diferença entre estilos disciplinares. Você, mãe, o pai, que tem o cônjuge que é o seu oposto, entendam que esses opostos não precisam ser problemas, eles podem se complementar, mas vocês precisam combinar entre si para haver o equilíbrio e não deixar que essas diferenças causem brechas no relacionamento com os filhos, de forma que os filhos olham para vocês dois e pensam assim, peraí, nem eles se entendem, o que eles querem ensinar para mim, né? Que moral eles têm para falar comigo, ou que moral este pai, esta mãe mais rigorosa tem, se o meu próprio pai ou minha própria mãe não vê que isso é correto. Então, vocês têm que entrar em combinação, em acordo, para não gerar confusão nos filhos. Agora, eu gostaria que depois da pausa vocês
voltassem para falar como que vocês começaram a se acertar e como que o trabalho da transformação total de pais e filhos também ajudou nessa recuperação aí, que não faz muito tempo, né? Faz pouco tempo que tudo mudou, né? É recente. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta e você vai conhecer daqui a pouco como que a história desta família mudou. Fique com a gente. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Um novo conceito de entretenimento está ao seu alcance. É o Univer, a maior coleção de vídeos cristãos como você nunca viu. Com o Univer, você assiste a uma infinidade de séries exclusivas sobre fé, sucesso e vida a dois. Acompanha também uma seleção especial de filmes, documentários e séries cristãs. Além de desenhos bíblicos, assiste aos clipes das melhores músicas gospel. E ainda tem acesso às principais reuniões do Templo de Salomão, ao vivo, do seu computador, tablet ou smartphone. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Diante de muitas atitudes que os pais podem adotar para repreender os filhos, os gritos não são a melhor opção. Alguns pais que agiam desta forma vieram até as palestras de transformação total de pais e filhos para mudar a realidade barulhenta e conturbada da família. Eu nem sei te dizer se existiu uma família, porque no momento tá só eu e ele, né? Todos se afastaram da gente. Maria e o filho José Augusto vieram até as palestras para reconquistar a felicidade de toda a família. José era usuário de drogas e a convivência familiar foi ficando difícil. Muita briga, eu não conseguia me controlar, eu chegava do serviço, pensava comigo mesma, né? Eu pensava assim, eu não vou falar nada, mas quando eu chegava, que eu via as coisas erradas, via o que ele estava fazendo, às vezes eu chegava, ele estava usando, eu não conseguia me controlar, era uma coisa mais forte que eu e a gente brigava muito. Aqui nas palestras, Maria percebeu que as brigas com o filho não era a melhor forma de educar. Eu estava seguindo o conselho das pessoas. Abandona, deixa ele para lá, põe na rua, deixa ele lá no canto dele. E eu estava começando a fazer isso, só que eu não ficava bem comigo mesmo. E a dica deles aqui foi que eu não posso abandonar, eu não posso excluir ele da minha vida, de dentro da minha casa. E muito pelo contrário, eu teria que dar apoio. A gente está se relacionando melhor, ele parou de sair, de estar bebendo. A mãe e o pai, eles têm que estar fortes, porque quando o filho quiser, né, quiser acertar na vida, parar de errar, ele tem que ter o pai e a mãe ali pronto para ajudá-lo. Mas se ele olha para a mãe, se o filho olha para a mãe e vê uma mulher desesperada, vê uma mulher ali que está sofrendo com ele, que está sentindo as dores dele, que está em depressão, que está tomando calmante, que vive chorando pelos cantos.
que vive reclamando com as vizinhas. Ah, meu filho é assim, meu filho, eu não sei mais o que eu faço. Para quem que o filho vai recorrer? Para quem que o filho vai correr? Com quem? Com quem que ele vai falar? Cadê o apoio dele? A gente briga muito por causa de celular, que ela fica, parece que é o mundo dela ali, né? Não ajuda em nada. Eu não conversava, eu só mandava, a gente só manda, né? Briga, discute e eu nunca ouvi ela. A convivência foi ficando muito difícil para Márcia e a filha. E hoje ela quer recuperar o tempo perdido. Foi o momento que eu vi que ela se cortou o braço dela. Isso para mim foi difícil. E eu até hoje não aceito, acho que eu fracassei nisso. Estou me dedicando mais a ela, digo a todo momento que eu amo ela, que ela é importante para mim e eu não quero voltar a ver ela se machucar por minha causa. Eu estou levando para casa um aprendizado muito grande em relação a como lidar com ele, né, como ser mãe para ele, porque o meu filho era muito rebelde. Da segunda palestra para cá, o meu filho ele tem mudado bastante. Mas por quê? Porque a mudança veio através de mim. Eu mudei primeiro para depois ver o resultado. Então, essas palestras são essenciais tanto para o filho saber lidar com a mãe, quanto a mãe saber lidar com o filho. Aqui fica uma dica para os pais lembrarem sempre que na hora da raiva não é hora de você abrir a boca, não é hora de você dar um castigo, porque você está com raiva e na raiva você provavelmente vai exagerar. Se você tem que disciplinar, você tem que corrigir, você vai corrigir. Não é castigar, castigo não resolve. Disciplina é ensino, castigo é punição e punição não ensina. Eu recomendo a todos os pais e mães para estar aqui nessa palestra com o Renato e com a Cris, que vão sair daqui com ensinamentos que vão acrescentar, porque todo pai e a mãe, ele quer realmente que o filho, que a gente tenha um relacionamento bom. Inclusive hoje teve também um ensinamento de uma mãe que era extremamente estressada e que através desta palestra, então é isso que a gente vai levando, né, para casa. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. A Transformação Total de Pais e Filhos é a palestra que tem ajudado milhares de pais e também de jovens a melhorar a convivência. Porque o que acontece quando as pessoas vêm a esta palestra? Primeiro, elas começam a se avaliar. Os pais começam a avaliar se o que eles estão fazendo está funcionando ou não. Normalmente não está, senão eles não teriam vindo à palestra. Então, quando eles começam a observar os conselhos, os exemplos, os erros e acertos de outros pais, eles começam a se avaliar e concluir, bom, de repente eu não estou acertando aqui, eu devo mudar a minha estratégia. E eles começam a aprender maneiras diferentes de lidar com os problemas antigos dos filhos. E quando eles aplicam essas novas ferramentas, eles começam a ver resultados, que é o que aconteceu com o José Marcelo, com a Andréia, quando eles começaram a vir às palestras. Como que vocês souberam das palestras? Como que vocês chegaram às palestras buscando o que exatamente? No meu caso, eu acho assim que o que foi de valor nas palestras que nós temos ouvidos, né, é essa questão do equilíbrio do tempo, né? Então, de novo, vamos dedicar mais tempo à educação, vamos dedicar mais tempo aos problemas, vamos compartilhar mais o casal dos problemas do filho, né? Então, eu acho que de valor para mim é isso, é uma reflexão em relação ao tempo que eu não gastei com o meu filho antes e agora dando mais apoio, mais atenção, compartilhando com ele os problemas. Eu acho que de valor para mim foi isso que eu aprendi aí nos ensinamentos da palestra, né? Como pai, você acha, pessoalmente e de forma geral, assim, os pais em geral hoje, eles não passam o tempo necessário com os filhos, não dão o tempo necessário aos filhos? Às vezes o senhor se sentia até culpado por isso. Como é que era essa questão do tempo? Eu tenho certeza que também isso foi um problema meu, porque a gente percebe aqui muitos problemas em famílias que não deveriam ter esses problemas graves, né? Problemas problemas de droga. Graças a Deus o Marcelo não se envolveu com isso, mas
eu considero que o tempo, esse compartilhamento do tempo é importante na formação do filho, né? Porque a gente vive hoje dias muito atribulados, o tempo é curto, é um excesso de informação muito grande. E é o que ele falou aqui, os problemas hoje são mais fáceis de chegar, ou as oportunidades são mais fáceis do que eram no meu tempo e no tempo de Andréia, né? Então, eu tenho convicção de que as famílias que dedicam mais tempo aos filhos e compartilham mais o tempo com o filho são as melhores famílias e com certeza nós hoje, eu percebo isso, que em algum momento eu deveria ter dado mais meu tempo para o meu filho, mas como a gente sempre tem tempo para recuperar, né? É o que eu tenho me dedicado agora, é o que eu tenho me comportado agora para tentar tirar parte do meu tempo com o meu filho. Porque a gente pode parar de errar, né? Não precisa continuar errando. A gente pode ter errado muito na vida, mas no momento que a gente conhece melhor, a gente pode começar a acertar. E isso pode começar a criar uma nova história, né? Por exemplo, faz pouco tempo que vocês mudaram a maneira de agir e os efeitos foram quase imediatos, né, na família. O que você aprendeu, Andréia, nas palestras, assim, de mais valioso, o impacto que teve? O Marcelo fez exatamente isso que ele está falando. Ele começou a ficar mais unido comigo quando eu dizia, olha, é assim, tem que ser desse jeito, justamente porque eu tinha mais tempo com o Marcelo. Então tá bom, então nós vamos fazer desse jeito. Aí mudou, porque não tinha... O problema do Marcelo não era porque o meu marido deixava e eu não deixava, é porque ele não tinha segurança. Então, quando nós dois concordávamos, nós combinávamos, aí dava certo. Aí ele começou... sentia essa segurança em vocês. Sim, ele começou a refletir, olha, Marcelo, você pode, mas olha, tem isso, a gente começava a explicar. Então, ele começou a pensar, a ver que a gente não queria, que eu, principalmente, não queria impedir que ele vivesse. Mas eu estava mostrando para ele o caminho dele ter uma vida promissora, não uma vida de derrota. Mas no caso do seu marido, ele falou que mudou em relação a dar mais atenção, enfim, né? Sim, e no também. seu caso, onde foi que você encontrou o equilíbrio, assim, através das palestras? De não ser tão enérgica, de não ser tão general e deixar ele pensar, de não estar indo atrás, não bati mais, né? Me controlei. E aí na hora não respondia, mais reflexiva, mais paciente com ele, Marcelo. Você veio junto com seus pais nas palestras? A princípio não, a princípio eles começaram a frequentar e eu depois, com a mudança deles, comecei a vir também, comecei a refletir, a vir junto com eles, né? Porque essa mudança deles, essa diferença de comportamento, causou em mim, assim, analisar os meus princípios. Ver, peraí, onde é que eu estou me encaixando? Isso aqui não combina comigo. Eu comecei, primeiramente, a me analisar. Aonde eu me encaixava e não. E onde foi mudando, naturalmente, as coisas foram mudando. Eu me tornei mais equilibrado, coisas que eu fazia, assim, questões principiológicas, eu deixei de lado. E foi com o tempo, gradativamente, eu fui mudando de comportamento, até chegar aqui. Aí você começou a assistir as palestras também? Comecei a frequentar com eles. E para você foi útil em quê, as palestras? Principalmente na questão de entender aonde eu me encaixava, de me entender quem eu queria ser da vida, o que eu queria ser e qual que é o caráter que eu iria tomar. Se era aquele rapaz translocado ou se era um homem que as pessoas poderiam se inspirar, entende? Porque o filho hoje eu quero ser como meu pai. Mas naquela época eu não tinha essa noção, eu não entendi o valor do pai, eu não entendi o valor da mãe. Então eu comecei a me analisar e entender o meu espaço. Com as palestras eu comecei a analisar, a fazer essa autoanálise. Para concluir, José Marcelo e André, eu queria que vocês falassem sobre a decisão de começar a assistir as palestras. Foi uma decisão difícil, assim, de reconhecer, poxa, a gente não está sabendo lidar com isso, vamos buscar ajuda. De onde partiu a decisão? Como que foi o processo de decidir, olha, vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma maneira melhor? A gente ouvia muito que em algum lugar a gente podia ter uma palavra, uma ajuda, né? Um entendimento diferente das coisas, né? Então, a gente, quando se sente numa situação difícil, a gente busca apoio, né?
Então, assim, foi mais a gente ouviu que isso fazia bem e a partir disso a gente tomou conhecimento das palestras e... Nos empregamos nisso, né? Isso. Ficamos ligados, né? Ficamos atentos aos detalhes e começamos a praticar. E deu certo. Na sua opinião, por exemplo, estando ali, ouvindo os conselhos que você ouviu durante esse tempo, qual o valor para os pais que estão em casa, que não tem ideia do que é a palestra, não tem ideia do que vai acontecer, talvez pensam assim, não preciso ir em palestra, coisa nenhuma, meu filho, eu vou acabar vencendo essa queda de braço com meu filho, eu vou tentar de outro jeito. Eles não entendem ainda o valor disso. Como vocês poderiam traduzir para as pessoas em casa quão importante é você sair da sua casa, sentar ali e abrir a sua mente para entender o que está acontecendo na sua família, onde você pode estar errando e, de repente, entender que você não sabe tudo, que você já não tentou de tudo, que ainda há uma coisa que você não tentou, uma maneira diferente de conduzir a situação. Eu creio que as famílias, e assim, o que a gente vê mais são famílias num patamar financeiro já estabelecido, as pessoas que alcançaram uma vida financeira muito confortável, né? E a gente vê que esses problemas nessas famílias ainda é mais intenso, né? E o que eu digo para essas pessoas é que assim, a gente tem muito que aprender, que a gente pode ser humilde, que a gente pode... O que é essencial na vida das famílias é ser feliz, é ter uma família harmoniosa. Então, assim, não adianta você ter condições de oferecer mundos e fundos para os seus filhos e ter um filho que não te honra, né? Porque nós éramos também cobrados, né? Poxa, mas o Marcelo, vocês são assim, mas... Poxa, eu não esperava, podia ser filho de qualquer pessoa, mas o seu filho... Então, isso doía e ninguém quer ter um mau exemplo de filho dentro de casa, seja quem for. Eu penso então, que a gente tem que dar valor ao que realmente tem valor, tem valor, né? Que é a família. Se a condição financeira, social, fosse garantia de por exemplo, um filho próspero, com caráter, e a gente vê que não é isso. Então, assim, de novo, a gente se envolve hoje com muita coisa, muita informação, e normalmente passa o que tem de fato de valor, né? Então, esses momentos em que a gente está aqui ouvindo, é aquilo que o André falou, sempre a gente aprende uma coisa que, olha, a gente não pensou nisso, a gente não deu valor a esse tipo, a esse tema em específico, né? Então, assim, é de muito valor para os pais que passam pelos problemas que nós passamos, né? E que ou passaram e que querem aprender. Até para não chegar nessa condição de um filho viciado, né? Isso é uma coisa bem complicada, bem traumatizante, né? Então, se você puder acompanhar o seu filho e chegar na idade do meu filho, ter um filho como eu tenho hoje, poxa, vale a pena investir, vale a pena vir. Você está ganhando vida, ganhando tempo. O mais interessante das palestras, né, Renato? Eu particularmente acho que muitos pais vêm pensando assim, eu vou lá e vou aprender como lidar com meu filho problemático. E às vezes quando ele chega na palestra, ele descobre que ele está sendo pai, uma mãe problemática. Ele também tem os seus problemas. Né? É verdade, a nossa tendência é sempre olhar os erros dos outros, né, e ser muito cego aos nossos próprios. Bom, quero agradecer vocês a participação, excelente, e eu espero que você de casa que está assistindo a história do José Marcelo, da Andréia e do Marcelo, que você entenda também o valor de você focar na sua família, de você parar e prestar atenção. Ao invés de ficar no estresse, no arrancar os cabelos, no ir para o extremo, não, agora eu vou tirar tudo dele, não, agora eu vou deixar tudo rolar solto. Em vez de você ficar testando as coisas e errando, você pode acertar e em pouco tempo resolver o problema da sua família. Como eles resolveram em questão de meses, não foi isso? Alguns meses vocês resolveram o problema que aí a adolescência toda do Marcelo não tinham conseguido resolver. Então, você vai acompanhar agora mais detalhes sobre a palestra da transformação total de pais e filhos. Estas pessoas vieram de longe. Formiga, Minas Gerais. Eu vim de Campina Grande do Sul, no Paraná. Eu vim de Formiga, Minas Gerais.
com um único objetivo. A gente quer sair daqui hoje diferente, a gente quer poder aprender mais. Trazer uma direção para minha família, para o meu pai, para minha mãe. A gente se educa para educar os filhos da gente. A gente aprende que nós devemos ser a mudança e que a gente aprende a mudar, como deve ser feito isso. E com isso eles veem essa transformação em nós e chamam a atenção deles de forma que eles também querem aprender e tudo se melhora. E é aqui, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que elas encontraram os ensinamentos que tanto precisavam. Se você quer ter influência sobre os seus filhos, você tem que se tornar admirável. Admirável não quer dizer perfeito. A admiração, obviamente, ela vem com esse comportamento, com a sintonia que deve haver entre pai e mãe, entre marido e esposa. Muitos de vocês querem um ambiente melhor, um relacionamento melhor com seus filhos, mas o seu problema não está com seus filhos. O seu problema principal é o seu casamento. Porque o seu filho olha para você e vê o problema entre vocês, entre pai e mãe. E se você conversar, dialogar, é muito mais importante do que você dar uma surra ou você deixar de castigo. O fato de você conversar, aprender a falar, ter paciência na hora de falar, não gritar, não espernear, porque isso não vai estar passando nenhum ensinamento para eles. Na verdade, você vai estar passando que você é uma pessoa nervosa, estressada, e com isso eles não vão aprender. A gente torna filhos, às vezes, inseguros, filhos imaturos. Por quê? Porque às vezes a mãe mesmo não soube não se expressar, às vezes não era aquilo, mas ela se expressou de uma maneira errada e o filho às vezes carrega para a vida inteira uma palavra errada que a gente dá. Dentro da minha casa começou a ter paz. Antes eu não conseguia me dar bem com a minha mãe. A gente sempre brigava muito, eu era muito rebelde. Então isso mudou, começou a mudar dentro de mim. E isso passou para minha família também, para minha casa. A relação com meus pais era uma relação muito ruim, porque eu tinha problema com vícios. Meu pai bebia muito, minha mãe também, brigava bastante com eles. Eu pude perceber a transformação que teve dentro de casa. Assim, eu pude respeitar eles mais e eles viram a mudança em mim e começaram a mudar também. Eu me tornei um pouco mais calma, porque eu sou super nervosa, eu gritava bastante. Até meu filho falou, mãe, você já está muito melhor, graças a Deus. Então ele tem visto bastante mudança em mim e eu também, por fato de me tornar um pouco mais calma com os aprendizados do que eu tenho aprendido aqui. Simone não tinha paciência com a filha de 11 anos. Eu era muito nervosa com a minha filha, estressada, não tinha paciência, então é uma idade bem difícil e não me ajudava em casa, em nada. E assim, às vezes eu falava coisas que não era para falar. Não estou mais como eu era. Ela também mudou, porque ela me ajuda agora. Eu falo com ela, não tem que ficar gritando, eu converso com ela, ela me escuta. Na escola ela está mais interessada, eu não tenho que ficar brigando com ela para fazer lição, para estudar, nada. No encontro, o aprendizado foi garantido. Antes eu xingava ela, eu falava até palavrão, nome feio, e agora não tem mais isso. Eu falo para ela uma coisa uma vez e ela já me escuta. Então eu aprendi isso aqui. Quando o pai e a mãe xinga, ele está saindo do exemplo que ele teria que ser. Quando o pai e a mãe fica gritando com o filho, bate no filho, ele está deixando de ser o exemplo que ele teria que ser. Participe! Hoje em dia as pessoas tentam buscar soluções em diversos lugares, então dê uma oportunidade, venha participar do tempo, venha participar da palestra, que eu tenho certeza que vai de encontro à necessidade de todas as pessoas. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que a entrada é franca. Educar um filho nunca foi tão difícil como nos dias atuais. A relação entre pais e filhos tem enfrentado grandes desafios. Filhos independentes, pais preocupados. Pais irresponsáveis, filhos desregrados. A origem de tantos conflitos são as diferenças entre gerações. E a solução é encontrar o equilíbrio entre elas. Aprenda na palestra para a transformação total de pais e filhos, neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
A entrada é gratuita. Muitos pais têm sido ajudados através das nossas palestras e se você quiser saber algo mais a respeito, lembrando que estas palestras são gratuitas, você não paga. Muitos têm ligado e perguntado, Renato, custa quanto para assistir às palestras? As palestras não têm nenhum custo. Você pode entrar, você não vai pagar para entrar, você não vai pagar estacionamento, nem a creche para os seus filhos. É totalmente gratuito, não praticamente, totalmente gratuito. Ok? Então, domingo, 18 horas, é quando você pode vir assistir a palestra. Então, não perca essa oportunidade. Nós vamos responder agora a pergunta do Lindomar, que entrou em contato com a gente. Veja só que interessante a pergunta dele. O filho mora com a mãe dele e ela deixa ele fazer o que quer. Ele só tem 5 anos e eu não acho isso legal. Minha pergunta é, quando ele estiver comigo, o que devo fazer para ensiná-lo o certo e o errado? Bianca, alguma dica para o Lindomar? A dica, né, Renata, é que ele ensine o certo. Né? É bom ele começar ensinando certo a criança, mas também eu acho que seria bem interessante ele também tentar conversar com a mãe, né, para ter essa comunicação. Eu sei que às vezes na hora da separação coisas acontecem, a comunicação é cortada, mas em prol do bem-estar da criança seria interessante que tivesse essa conversa entre eles, né? Mas a princípio o Lindomar ele tem que começar assim, ensinando tudo que for certo. O pouco tempo que a criança estiver com ele. Isso é interessante. Novamente, a diferença de estilos parentais, né? Disciplinares, disciplinas diferentes, um mais rígido, o outro mais liberal. Mas, Lindomar, uma coisa que o seu filho vai ter que aprender na vida, independente de ele morar com a mãe, com você ou com quem for, é que ele tem de respeitar as regras do lugar onde ele está. Então, na casa da mãe dele, não vai adiantar você querer impor regras lá, porque lá ela é autoridade sobre ele. Mas quando ele estiver com você, na sua casa, então as regras são as da sua casa. Assim como quando ele ingressar na escola, haverá regras lá na escola. Futuramente, no emprego, haverá regras no emprego. Então, isso é algo que você pode já ensinar o seu filho a partir de agora. Quando você estiver com ele, então, você não deve falar mal da mãe, ou não, o que a tua mãe está te ensinando é errado. Não, nada disso. Simplesmente você ensine o que, na sua ótica, você crê que é o certo. E eu acredito que você esteja ensinando bons princípios para o seu filho. Então, você ensine aquilo para ele, você reforce as regras na sua casa, enquanto ele estiver com você, porque pelo menos ele vai ter acesso a esta informação, mesmo que com a mãe ele tenha acesso a outro tipo de informação. É o melhor que você pode fazer, já que você não é o pai que está ali o tempo todo com o seu filho. Infelizmente, as famílias separadas passam muito por esse dilema. E dá o bom exemplo, né, Renata? É muito importante. O pouco tempo que ele estiver junto com o filho, ele tem que ser bem detalhista, não pode escorregar em nada, porque a criança observa tudo e tem tendência a reproduzir. Exato. Se você tem uma situação que você quer ajuda, ligue agora para o 011-3573-3535 e eu quero já, neste final de programa, já encerrar e também falar com você, deixar esta palavra de fé, de certeza, de esperança para você, pai ou mãe. Você está passando uma grande dificuldade com seu filho está nas drogas, seu filho está com más amizades, não dá ouvidos a você, vive enfiado no quarto. Quando você tenta conversar, ele bate boca com você, xinga, fala coisas horríveis para você. Preste atenção, pai e mãe. Há uma maneira eficaz, uma maneira melhor de você lidar com isso. Os pais inteligentes que têm assistido às nossas palestras, domingos, 18 horas, têm aprendido isso. E nós vamos ajudar você. Preste atenção, nós vamos ajudar você. Eu vou mostrar para você como sair dessa situação e mudar essa história. Esteja com a gente neste domingo, 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás, na palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Mais detalhes, ligue agora para 011-3573-3535. Queremos agradecer a todos, obrigado, Bianca. E nós voltamos da próxima vez com mais Transformação Total para Pais e Filhos. Até lá!